seja bem-vindo à nossa segunda videoaula de Laravel 5. Nessa aula vamos estar mostrando um pouquinho sobre o nosso projeto em Laravel, os diretórios e também algumas modificações que ocorreram entre o Laravel 4 para o Laravel 5. Bom, a princípio, a gente está abrindo aqui o Sublime Text, tá? Eu particularmente gosto muito desse editor, porém talvez podemos estar assim, utilizando outros editores no decorrer do curso. Bom, vamos lá. A modificação que foi feita do Laravel 4 para o Laravel 5 é bem significativa. O Laravel modificou bastante a sua estrutura. Uma dessas modificações é que ele está utilizando agora o TSR4, tá? O padrão TSR4. Para quem não sabe, dar uma pesquisada no Google. Ele faz um autoload, agora ele está utilizando o namespace, tá? Nas principais classes. Bom, vamos ver um pouquinho então sobre o Laravel. Para quem nunca trabalhou com Laravel, eu sinceramente recomendo que vocês continuem esse curso até o final. O Laravel, sem dúvida, vai ser um framework muito utilizado por vocês no final desse curso, pois é um framework que agiliza bastante. Suponhamos que você tenha um projeto a ser feito e que esse projeto vai utilizar uma outra base de dados, quando você está acostumado a programar e utilizar uma SQL, porém o seu projeto final tem que ser em SQL Server ou SQLite e assim sucessivamente. O que acontece? Com o Laravel você tem uma estrutura automática chamada de migrations, que você pode criar toda a sua tabela baseada num arquivo PHP, e você pode estar configurando, você pode estar rodando o migration do Laravel e ele automaticamente cria essas tabelas no banco de dados que você escolher, sendo ele na SQL, SQL Server e assim por diante. Então vamos estar vendo um pouquinho da hierarquia do Laravel, algumas modificações que foram alteradas aqui no decorrer da versão 4 para 5. Bom, a princípio temos a pasta app, tá? Que vem em todas as nossas configurações. Quem já trabalhou com Laravel na versão 4 vai estranhar, pois a pasta app geralmente ficava os arquivos de rota e autenticação aqui dentro mesmo da pasta app. Então, se você perceber agora, você não acha mais esse arquivo aqui dentro, pois o mesmo se encontra agora dentro da pasta HTTP, onde temos uma pasta chamada controls, que fica o nosso controls, tá? E o nosso arquivo de rota fica dentro da pasta app HTTP. Vamos estar abrindo esse arquivo. Perceba que ao abrir o arquivo você verá que o padrão desse arquivo continua o mesmo, tá? Temos uma chamada rota. Aqueles que venham trabalhando com uma Laravel 4 vai se familiarizar bastante com isso aqui, não tem muita modificação. Mas quem nunca trabalhou, esse arquivo routes.php, ele é um arquivo o qual a gente vai utilizar bastante para definirmos rota para o nosso site. O que seria isso? Suponhamos que você tenha a sua página inicial, index.php. O que acontece? Quando você digita index.php, automaticamente é feita uma chamada HTTP. Caso queira estudar um pouquinho mais a fundo, tem na internet algumas videoaulas ensinando um pouquinho de rotas. Vocês vão entender melhor para que serve isso. Mas, a princípio, resumidamente, seria o seguinte. A chamada HTTP index.php, o que acontece? Quando você digita index.php, ele vai procurar uma rota com a barra. Tá? E quando você digita mesmo no seu site localhost, automaticamente ele vai procurar uma página index. Enfim, quando você digitar isso, vai surgir um método chamado get, que vai, no nosso caso, na barra, né, no diretório padrão, na chamada index mesmo, que vai chamar o welcome control, @index, perdão. O que essa chamada faz? Quando você digita apenas o seu domínio, ele vai procurar um controller, tá? Ele vai procurar um controller com o nome de welcome control, com a chamada index desse controle. A gente vai estar trabalhando um pouquinho isso mais pela frente, não vamos parar um pouquinho para estudar isso agora não. A princípio vamos ver um pouco mais dos projetos. O que acontece? Na pasta controllers, a gente tem esse arquivo, welcome controller, que é o mesmo arquivo que está sendo chamado aqui na rota.
Só que perceba que temos um arroba index. Isso significa que ele vai chamar apenas a função index, tá? Isso a gente vai ver mais para frente, não se preocupar. Ele automaticamente só faz um return no view welcome, a gente também vai estar vendo isso, mas aqui a princípio seria isso. Perceba que o TCR4 a gente está utilizando agora namespace no Laravel. Então, ao verificar isso, você está vendo que o Laravel tem namespace app HTTP controller. O que acontece? Na versão 5 do Laravel, a gente pode estar modificando o namespace. Então, a gente já tem automaticamente no nosso Laravel, lá utilizando o nosso terminal, a opção de alterar o nosso namespace sem afetar nada. A gente pode muito bem abrir arquivo por arquivo, perceba que todos eles têm esse namespace, menos o arquivo de rota. A gente pode abrir arquivo por arquivo e alterar o nome de app para um nome qualquer que a gente possa estar utilizando. Mas a princípio vamos estar efetuando essa alteração pelo comando. Então vamos estar vendo como que alteramos o nosso nome, o nome do nosso namespace no Laravel. Vocês podem verificar aqui também no arquivo composer.json que o Laravel agora realmente trabalha com TSR4, tá? Aqui vamos explicar TSR4 chamando o app. Bom, então vamos lá. Como que a gente vai fazer para alterar o nosso namespace? É necessário isso? Não. Tá? Você não é necessário para o funcionamento do aplicativo, da sua aplicação ao todo, alterar o namespace. Porém, para apenas exibirmos e verificarmos, vamos supor que você cria um novo projeto, você queira personalizar o namespace com o nome da sua empresa, ou com o nome do projeto que você está criando. Então a gente vai fazer isso. A princípio vamos acessar o site do Laravel, vamos em Configuration, aliás, documentação, perdão, e temos aqui ao lado toda a configuração que já efetuamos, que no caso seria a instalação e tudo mais. Vamos na parte de configuração, tá? E aqui vamos ter algumas configurações que podemos estar efetuando. Vamos em introdução. Você pode estar lendo isso aqui também, tá? Aqui ele fala um pouquinho sobre o TSR4. E vemos um comando aqui que fala sobre o name da sua aplicação. PHP Action App Name e damos um nome qualquer, ou do seu projeto, ou de algo que você queira. Então vamos lá, vamos acessar o nosso terminal. Eu já estou aqui na pasta do Laravel, tá? Eu só deixo fazer uma observação aqui, porque eu estou com um problema no meu teclado, na letra B, dando conflito, e vou estar regularizando isso ainda. Mas vamos lá, pwd, perceba que eu estou dentro do diretório curso Laravel, tá? Diretório padrão. A gente vai estar executando esse comandinho aqui, php action app.name, tá? E aqui colocamos o nome, detalhe que é a primeira letra maiúscula, tá? Do nosso namespace. No nosso caso, vamos estar colocando o nome de curso. Apenas isso. E vamos aguardar um pouquinho. Perceba que o Laravel está efetuando as operações. E tá. O namespace da aplicação foi alterado, foi setado. Vamos verificar? Então vamos acessar novamente o Sublime Text. E perceba que automaticamente, ao reabrir o Sublime Text, temos o nosso namespace alterado. Bacana, né? Bom, então essa foi uma das modificações do Laravel 4 para a versão 5, tá? Bom, a parte Alt é onde vai ficar as autenticações dos nossos controles. Na verdade, ele já cria, né? Antigamente, na versão 4, ele tinha um arquivo chamado Alt. Agora, na versão 5, ele tem uma pasta chamada Alt. Bom, não vou abordar muito isso a fundo agora, não, tá? Vamos estar aqui, fechando. Bom, vamos ver agora a nossa pasta Bootstrap. Como padrão, Laravel já vem com essa pasta agora, tá? A pasta Bootstrap, vamos estar falando mais a fundo no decorrer do curso. Temos a pasta config, temos o arquivo de configuração. Perceba que no arquivo de configuração você pode estar setando a URL qual você vai utilizar para a aplicação. É recomendável a gente alterar essa URL aqui, tá? Vamos ver isso na próxima aula. Na versão 4, o debug você vinha setado como falso ou true como verdadeiro. Agora aqui na versão 5 a gente tem uma chamada, uma função event, tá? Que ele chama o app debug.
essa, na verdade, seria uma modificação da versão 5, tá? Então, toda a configuração que vimos aqui, perceba que também temos o key, key. Para quem trabalhou na versão 4 vai se recordar disso. Para quem não trabalhou, não se preocupe, não está falando. Vamos estar falando isso um pouquinho mais pela frente. E temos também toda a nossa configuração no arquivo database.php de banco de dados. Perceba que aqui definimos o default então, da nossa conexão drive, né? Você pode estar acertando aqui. Vamos estar falando isso na aula de banco de dados, mas a princípio vamos estar vendo essa configuração. Antigamente, na versão 4, a gente definia as configurações de banco de dados dentro do arquivo database.php. Só que na versão 5 ele também chama uma função, tá? Que seria, necessariamente seria esse arquivo que temos aqui. Ó. A gente tem um arquivo chamado event.exemplo, tá? A gente vai abrir ele, tá aqui, tá bom? Então, o que a gente tem que fazer? A única coisa que a gente tem que fazer é copiar esse arquivo aqui, vou dar um save as, vamos estar em file save as, vamos salvar uma cópia desse arquivo. Esse arquivo é um ponto exemplo, né? Na verdade é um arquivo de exemplo. Vamos salvar com o mesmo nome, só que vamos tirar o exemplo. E aí vamos ter o nosso arquivo. Tá, eu também recordando e tudo mais, que o meu editor está falando que não pode utilizar ponto, mas vamos estar utilizando sim. Tá, então perceba que aqui nós temos o nosso arquivo aqui. Então, aqui vai ficar a nossa configuração de banco de dados, nome do banco e tudo mais. Vamos estar chamando aqui também o debug, tá? Aqui debug. Vamos também um tipo, né? Se é local, se a explicação está rodando local ou não. Mas isso a gente está vendo na próxima aula. A princípio seria isso. A única operação que temos que fazer é alterar o exemplo. A gente podia estar renomeando, sim, mas para fim didático vamos estar utilizando assim. Bom, aqui temos uma pasta chamada database, que temos a pasta migration. Perceba que migration, essa pasta a gente vai utilizar no nosso projeto. Essa pasta é onde definimos o tipo de variável do nosso banco de dados. Vamos supor que você queira criar um banco de dados. Aqui a gente vai chegar um pouquinho mais a fundo na aula do banco de dados. Para quem trabalhou na versão 4, vai lembrar dessa pasta, desses arquivos. O migration, na verdade, a gente vai criar o nosso banco de dados através do Laravel, do PHP. A gente vai criar um esquema com create, o nome da tabela que a gente vai criar, e aqui a gente vai setar se é do tipo inteiro e tudo mais, string, e assim sucessivamente, tá? Vamos ver isso aqui nas próximas aulas, tá? Mas a princípio isso aqui que seria um importante também na nossa aplicação, pois aqui você pode estar definindo vários bancos de dados para diferentes tipos de servidores, por exemplo, o MySQL, o SQL Server e demais, tá? Simples que a gente vai estar vendo posteriormente, não vou abordar muito isso. Public é a pasta pública da nossa aplicação, aqui que vai nossos arquivos CSS, JavaScript e tudo mais, nossas imagens. Resources aqui temos um arquivo de linguagem da nossa aplicação, tá? A gente pode estar traduzindo, pode estar criando uma pasta nova com PP e tudo mais. Bom, não vou abordar muito essa pasta. Storage também não vou abordar agora, vamos estar deixando para a próxima aula. Teste também não vou estar abordando, tá? Vendor fica todas as nossas dependências da nossa aplicação, inclusive o nosso Laravel em si, que você vê que está aqui Laravel. Essa pasta é criada quando o Composer ele baixa as dependências, então tudo o que é necessário pelo Laravel funcionar se encontra nessa pasta também. E por final nós temos os nossos arquivos aqui, que são o PHP Unit e Composer também e o Axon, tá? Bom, gente, essa aula vai ficando por aqui, é só uma pequena introdução das estruturas do Laravel. Espero que você tenha gostado. Vamos seguir em frente, vamos para a próxima aula. Fique comigo aí, dê um like no nosso vídeo. E vocês vão ver quanto é fantástico o Laravel. Vocês vão ver como que é fácil de desenvolver aplicações PHP de forma rápida com a nossa biblioteca do Laravel. O Laravel tem tudo praticamente. O Laravel tem bibliotecas que nos ajudam a enviar e-mail automático, nos ajuda a fazer autenticação apenas utilizando uma chamada. Você chama, faz uma função e pronto, já está funcionando. Bom, então na próxima aula vamos continuar a falar um pouquinho mais do Laravel. Até lá, até mais, fique com Deus, até mais, bye bye.